Abrir as nossas Bíblias agora em João capítulo 8, primeira sessão de João 8, versos 1 até o verso 11. João capítulo 8, versos 1 a 11. Texto extremamente conhecido dos irmãos, o texto da mulher adúltera. Diz a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Santíssimo, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra que nos foi lida. E a certeza que temos agora é que se o Senhor falar conosco, se o Senhor utilizar, Senhor Deus, o servo Teu, separado para a ministração da Tua palavra essa noite, de acordo com o Teu Espírito, o Teu povo será ricamente abençoado. Nós podemos ter aqui, Senhor Deus, hoje, vidas sendo transformadas. Podemos, Senhor Deus, ter casamentos sendo restaurados. Filhos que não aprenderam ainda o que é temor ao Senhor e fidelidade. Eles podem sair daqui hoje completamente diferentes. E aqueles que não te conhecem podem te conhecer pela a maravilha que é a misericórdia do Senhor. Ó Deus, me use para isso. E incline o coração dos que ouvem para que possam te ouvir da maneira correta, Senhor Deus, dando ouvidos e se submetendo à tua santa lei. É o que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Falar a verdade nem sempre quer dizer que o que você está falando tem um propósito correto ou vai atingir propósitos corretos. É muito possível que pela malícia do coração humano, pelas más intenções da nossa alma, nós possamos usar a verdade para aquilo que é mal. A verdade é um dos maiores bens que a palavra de Deus nos ensina. Uma das maiores virtudes que nós temos é sermos verdadeiros, genuínos. Não nos comprometermos com a mentira. Estarmos sempre dispostos para mudar de opinião quando a nossa opinião antiga era equivocada. Quando alguém nos confronta e mostra na palavra que nós estamos errados, nós temos obrigação, pelo bem da verdade, de mudar a nossa opinião. Só que dizer a verdade, amar a verdade, sem amar todos os princípios que envolvem a verdade, é uma grande farsa. Interessante isso, é intrigante isso até, porque você tem a verdade envolta na farsa. Você está falando algo que é verdadeiro, corresponde à realidade, mas os teus desejos são tão falsos, são tão maldosos, que eles torcem a verdade. Eles usam a verdade para aquilo que é mal. E nós podemos fazer isso muitas vezes. Nós dizemos assim: eu preciso falar com fulano, eu vou dizer a verdade a ele.
E aí você vai dizer a verdade, mas é porque você sabe que fulano está errado e você quer machucar. Porque você disse assim, eu avisei e agora, como deu errado, eu vou lá e eu tenho direito de machucá-la. Mas eu vou machucá-lo não é com a mentira, eu vou machucá-lo com a verdade. Veja, é verdade, o que você vai dizer é verdade. Mas o propósito da verdade não é fazer o mal. O propósito da verdade é o bem. Cristo é a verdade. Para que nós usamos a verdade de Cristo? Para salvar. Para tirar alguém que estava indo pelo caminho da perdição para o caminho da glória. Então, quando você usa a verdade, mas usa a verdade para propósitos errados, para machucar, para maldizer, para humilhar, então você não está usando a verdade com os propósitos de Cristo. Os nossos símbolos de fé, quando vão tratar do 9º mandamento, eles dizem claramente isso. Falar a verdade, por exemplo, de maneira inoportuna, é quebra do mandamento. O mandamento que resguarda a verdade é quebrado quando eu a uso de maneira indevida. Por exemplo, numa hora indevida. Eu tenho que saber falar a verdade, ter coragem de viver a verdade, mas saber o modo, a forma, a hora, o momento em que eu devo falar, o momento que eu devo segurar um pouco para falar em seguida, escolher as palavras para falar aquela mesma verdade, para não machucar. E devo principalmente investigar o meu coração. Verdades muito duras só devem ser ditas depois de muita investigação, para que eu não as profira com a finalidade errada. Aqui em João capítulo 8 você tem um grupo de pessoas que estão com a verdade, que vão falar a verdade, que vão denunciar um grave pecado, mas elas são repreendidas por Cristo. Esses homens que se diziam estar ali como homens zelosos da lei, homens que eram guardadores da moral, da lei, da ética formal ali no judaísmo, se cercavam dessa capa de boa reputação, que estavam ali diante de uma mulher que tinha cometido flagrante adultério, que aparentemente nada poderia desfazer das provas que eles tinham e do mal que aquela mulher teria feito, mas eles estão ali para fazer o mal. Se você tem dúvida disso, você pode perceber o que é dito aqui nas palavras aqui do narrador. Verso 5 e 6. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando-o para tentarem, para terem de que o acusar. O narrador, ele é onisciente, então ele sabe, ele sonda o coração dos homens, né? Ele não é Deus, o narrador não é Deus, é João, mas João está cheio do Espírito Santo, de Deus, para poder fazer esse tipo de comentário. Ele sabe o que está passando ali dentro do coração daqueles homens. Não só João sabia, Cristo sabia. Esses homens não estão aqui querendo fazer a lei ser colocada em prática, eles estão me tentando. Eles queriam pegar Cristo de alguma forma, na quebra, seja da lei romana, seja da lei judaica, colocar Jesus contra o imperador, Jesus contra Moisés, para ter alguma coisa para levá-lo para o Sinédrio. Esse é o ponto. E aí você imagina o que está acontecendo aqui. Você tem uma mulher que usou uma festa religiosa, né? Uma festa que foi ordenada por Deus, a festa dos tabernáculos. A festa onde se comemorava a gratidão pela colheita. A festa que tinha esse nome porque eles passavam 7 dias em tendas,
para se lembrar daquilo que fizeram lá durante a saída do Egito até a chegada à terra da promessa. Nessa festa, essa mulher adulterou. Ali, você, no meio da festa, da alegria, as pessoas brincando, bebendo, e entram numa tenda, entram na outra tenda, e essa mulher acabou caindo em pecado. Como é que estava a alma dessa mulher? Uma mulher destruída pelo pecado. Uma mulher que não se importava mais com os limites mínimos do respeito por uma festa da igreja. Imagine você, que loucura! Você terminou de tomar a ceia e saiu daqui e adulterou. Era essa mulher. Era a pessoa nessa situação espiritual. Ela tinha acabado de participar da festa dos tabernáculos, saiu e adulterou. Como a festa tinha 7 dias, então ela adulterou durante a festa. Como é que está a alma de alguém que chega a esse ponto de perversidade? Então ali você tinha uma mulher, provavelmente, há uma discussão se ela era noiva, se ela era casada, mas uma mulher com compromisso com o homem. Então você tem uma mulher com uma vida destruída, você tem o homem dessa mulher com uma vida destruída, não se sabe se ela tinha filho, se não tinha. Você tem o homem que adulterou com ela, também destruído no pecado. Mas os homens da lei, eles não estão se importando com isso. O que eles querem é cumprir o intento do seu coração. É usar a força que eles têm, o poder que eles têm, para usufruto próprio. Que coisa maligna é essa, irmão? Receber um poder de Deus para cumprir os meus próprios desejos, para satisfazer os meus próprios desejos. Alguém tem um cargo, um ofício na igreja, e usa o ofício para enriquecer, usa o ofício para ter poder, para humilhar. Então, as pessoas da igreja não importam. Entende? O sujeito é pastor da igreja, ele foi ordenado para cuidar das ovelhas, ele foi ordenado para cuidar de um rebanho, mas ele tem uma carreira própria. Ele planejou ter crescimento profissional, se é possível usar esse tipo de palavra para definir o ministério pastoral. Então ele tem a sua própria carreira paralela. E a igreja passa a ser apenas um meio para ele conseguir aquele fim. Então não importa o que aconteça com as pessoas, o que importa é que tudo gire em torno daquele plano que é o principal. A igreja é só um meio. Quantas pessoas, quantos presbíteros, pastores fazem exatamente isso hoje? Além de ser um problema em si, isso é um problema para a igreja. Porque se você não tem exatamente como plano de vida se dedicar a uma igreja local para servir os irmãos e a Deus ali, e não ser servido da igreja, o problema que causa aqui é que vocês vão ser os principais prejudicados, porque ele já tem o plano de cargos, carreiras e salários. Então ele vai passar por cima de todo mundo. Ele vai passar pano nos pecados. Se alguém se levantar contra ele, ele vai lá e destrói. Ele não está nem aí. Não se importa mais com as pessoas, porque existe um plano superior. Era exatamente isso que esses homens tinham em mente. Nós precisamos matar Cristo. O que é que a gente faz para conseguir? Nós usamos o nosso poder, a nossa autoridade, a nossa influência. Nós usamos até mesmo uma mulher com a vida destruída para acabar com esse homem. Se usa o pecado do outro para se conseguir um intento dentro do reino de Deus. Que homens malignos são esses? Cristo sabia que eles eram, né? Sabia que eles queriam matá-lo. E é por isso que o texto começa justamente mostrando que Cristo, mais uma vez, precisa se
precaver à noite. Observe verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Aliás, ele foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente. Ele se ausentou à noite e voltou de manhã. Se ausentou primeiro porque não tinha onde dormir. Isso precisa ficar claro. Como ele diz, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, os animais têm onde dormir, têm um abrigo, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Jerusalém, na terra de Davi, onde ele assumiria o trono, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele precisava se ausentar de Jerusalém para não ser morto. Essa era a situação de Cristo. O verdadeiro pastor, o que se dedica pelas ovelhas, não tem reconhecimento. E ele se ausenta, provavelmente entre 1,5 km e 3 km de Jerusalém, ele foi, dorme pouco. O texto diz ele de madrugada. Eu sei que algumas versões dizem assim, cedo pela manhã. A minha diz de madrugada. O sol ainda talvez nem tivesse raiado, ele já estava de pé para continuar a sua obra. Os outros estavam a vida inteira, noite e dia, planejando mal. E eles tinham boa reputação por isso. Ninguém os perseguia. Cristo estava noite e dia trabalhando pelo bem da igreja. E quase não era reconhecido. Então ele se levanta de madrugada para fazer o que ele fazia sempre. Cumprir a vontade do Pai. Então ele vai voltar, né, o texto diz, de madrugada, verso 2, voltou novamente para o templo. Ele volta para onde ele foi chamado, onde era a casa do Pai. Todo o povo ia ter com ele, assentando os ensinava. Ele vai cumprir a vontade do Senhor. Ele senta e vai ensinar. Chamavam ele de mentiroso, ele sentava e ensinava. As pessoas não davam o reconhecimento que ele merecia, ele sentava e ensinava. Ninguém dava ouvidos à pregação dele, ele sentava e ensinava, ensinava, ensinava. Veja, quanto mais ensino, quanto mais pregação nos ouvidos daquelas pessoas e que não o reconheciam, que rejeitavam a sua pregação, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem rejeita Cristo está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso quer dizer que se você ouve a pregação todo domingo, 2 vezes por domingo, e não dá ouvidos, só quer dizer uma coisa. Se você continuar assim, você vai ter exatamente o mesmo destino dos fariseus. Porque você acha que você conhece de teologia? Você não sabe nada perto de um fariseu. Você acha que você dá bom testemunho na sociedade? Você precisa ler mais a reputação dos fariseus. Cristo disse, isso não vale nada. Se vocês não tiverem melhor reputação diante do Pai do que qualquer fariseu, isso não vale nada. Porque negavam Cristo. Então o texto segue, verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Veja a cena, né? Jesus se acordou cedinho, foi lá, né, senta, bota um banquinho, senta, começa a pregar a palavra, ensina um, ensina outro, tira dúvida, explica, com a maior paciência do mundo. No meio daquele ambiente de ensino, onde as pessoas estavam sendo confrontadas ali com seus pecados e a lei está sendo explicada, chega o caso prático. Mas não chega da maneira correta, chega de supetão, né? De uma hora para outra eles são surpreendidos lá com a mulher. E como João descreve a cena, é fantástico, porque ele diz assim, fazendo-a ficar no meio de todos. Você percebe como essa mulher está sendo usada? Como ninguém se importa com ela. Como esses homens não estão absolutamente nem aí para a honra dessa mulher.
A mulher foi arrastada para o meio da multidão. Veja, é assim que se julga em Israel. É assim que se faz na igreja. O pior é que muitas vezes é. Nós em vários momentos fomos criticados por conta de disciplina pública. A disciplina pública, irmãos, ela é feita com todo temor ao Senhor. Toda discrição, ninguém fica sabendo do caso. É citado o nome da pessoa, o pecado que ela cometeu. A gente pede para orar, nós oramos juntos. Nós orientamos para que não sejam feitas conversas paralelas a respeito da disciplina. Que ninguém fique perguntando ao outro o que aconteceu de fato e levantando história. Nós até alertamos para que, se isso acontecer, o conselho vai tomar as providências contra a fofoca. É tudo cercado de muito cuidado. E aí você acaba sendo alvo de crítica. Mas o caso está sendo tratado. E qual é o contrário disso? Não há disciplina, não há processo formal, as partes não são ouvidas, não se busca ali a reconciliação, não se buscam provas, nada é feito, só se traz para o meio da igreja e começa a falar da pessoa. É assim que acontece. Onde não há disciplina formal, há uma disciplina informal, e essa é sem misericórdia. Porque você não foi chamado para julgar, você não tem as duas versões, você não pôde investigar os fatos e as provas, mas você julga. É assim que acontece na igreja de Cristo, onde a disciplina não é exercitada. A mulher é trazida para o meio do povo e ali ela é executada. E o problema é a disciplina. O problema não é a disciplina. O problema é a falta de justiça com o caso. Ambos os casos, todas as igrejas têm disciplina. Eu sei que formalmente a gente diz assim, tal igreja não tem disciplina. Nunca houve um processo disciplinar lá, mas não houve um processo formal. Mas o processo informal e sem misericórdia, esse acontece à torta e à direita. Todos os dias praticamente. As pessoas são julgadas sem serem inquiridas, sem serem ouvidas, sem haver autoridade, sem haver juízo, e ali elas são executadas ou absolvidas. Na maioria dos casos, executadas. A mulher, o que é que ela estava fazendo ali? Ela cometeu adultério, mas qual é a relação do adultério com trazer uma mulher em praça pública para ser humilhada? Aonde a lei de Deus diz que isso é possível? Aonde a lei de Deus diz que nós podemos fofocar a respeito da vida do irmão? Aonde? Em momento nenhum. Mas é isso que fazem com ela. Fazendo-a ficar no meio de todos. O adultério, ele é um daqueles pecados que as duas partes que cometem o adultério, elas fazem de tudo para que aquilo não seja nunca descoberto. Ou seja, é o pecado que é cometido às escuras. Existem pecados que são cometidos às claras. O homem irado, muitas vezes, ele demonstra isso publicamente. Descontroladas. Esse tipo de pecado que é mais público. A mentira. Mas o pecado do adultério, não. Ele tem essa característica da escuridão. Os lugares onde são separados para o adultério, né, eles são sempre assim, para confundir. Eles têm várias entradas. As entradas não são visíveis. Eles não estão no centro da cidade. Eles estão nas margens da cidade. Para confundir, para ninguém pegar, para ser feito ali às escuras. Mas de vez em quando acontece de alguém ser pego. Porque é assim, Deus revela os pecados.
Você acha que é ruim ter um pecado como esse revelado? Não é, não. A vergonha não é ruim. É ruim para quem está passando por ela. Mas em termos de finalidade, a vergonha não é ruim. A perda da reputação não é ruim. A perda da confiança não é o que há de pior. Tem uma coisa muito pior do que o pecado revelado. É o pecado não revelado. É o pecado que permanece às escuras. Esse aí, se você permanece nele, tenha cuidado. Se o teu pecado não foi revelado, tenha cuidado. Porque a possibilidade disso ser a causa da tua perdição eterna é enorme. Porque o pecado revelado e tratado, ele foi resolvido. Você passa a vergonha, você passa o constrangimento, você precisa abrir sua vida ali para algumas pessoas, mas passa. Agora, o pecado que não é revelado, o pecado que fica lá entranhado, escondido, e você cada vez mais se afunda nele, esse aí ele vai te levar para o inferno. Ele vai acabar com tua alma e você vai acabar no inferno. Não tem outra solução. Essa mulher humilhada, injustiçada, até porque não era assim que deveria ser feito com ela. Essa mulher teve uma grande bênção aqui. Porque o pecado revelado agora vai ser tratado. Para que ela não continue soberbamente vivendo uma vida de aparências. Porque é assim que vivem aqueles que têm uma vida dupla. Tem duas famílias, tem duas mulheres, tem dois maridos. Uma vida dupla. Ela tinha até agora não vai ter mais. Ela é trazida, a vergonha dela é vista por todos. E aí vem os homens se perguntarem a Cristo, dizendo assim, verso 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mestre, percebe a lisonja? Mas peraí, nos versículos anteriores, na sessão anterior a essa, eles chamaram Cristo de enganador. Vocês precisam decidir, ele é enganador ou ele é um mestre? Ele vive do engano ou ele vive da verdade? Porque o mestre é o que ensina a verdade. O enganador é um impostor. Cristo não se deixa enganar com a palavra lisonjeira, com a boca de lisonja. Você também não pode deixar ser enganado pela pessoa que sempre lhe elogia. É sempre, é você lindo, maravilhoso, né? Como você é simpático, como você é meio, como você é isso, como você é aquilo. Ninguém é assim. Ninguém é assim. Se alguém é assim, as pessoas vão perceber essas suas virtudes tão maravilhosas e vão saber conviver com elas pacificamente, naturalmente. Não é necessário você toda hora estar... como você é maravilhoso. Como você é simpático. Tenha cuidado com pessoas que que cometem esse tipo de lisonja. A boca que está sempre pronta para te elogiar. Se afaste dessa pessoa. Perigosa. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Veja, aqui não há discussão, Senhor. Ela foi pega, em outras versões, no ato do adultério. Alguém chegou lá e viu ela deitada com outro homem. Ela é uma mulher que tem compromisso com o homem. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Aqui é uma discussão entre os comentaristas se ela era noiva, porque o apedrejamento ele é indicado diretamente para os noivos. Né? Levítico 20, Deuteronômio 22, quando vão falar sobre adultério, né, consumado já com o casamento, eles falam na morte, mas não indicam a forma da morte. Eu acho que isso é uma discussão desnecessária, desprovida de sentido, e entendo, inclusive, que em todos os casos o apedrejamento provavelmente era o mais utilizado. Não vem ao caso.
O caso é, ela foi apanhada em flagrante adultério. Moisés diz que é para apedrejar, na lei dele. E tu? Percebe a malícia aqui, só da pergunta. E tu? E tu quer dizer, e tu não é diferente de Moisés. Porque se ambos pensassem o mesmo, se não houvesse essa distinção entre Moisés e Cristo, tão forte assim, a pergunta não tinha sentido. Mas Cristo tinha dito muitas vezes, principalmente lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele explica, e o contraponto é com os fariseus, quando ele diz assim: ouvistes dos antigos, não matarás, eu porém vos digo, aquele que chamar Raca, esse já tem o fogo do inferno ele esperando. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, este já adulterou com ela. Os antigos não diz respeito a Moisés e os demais profetas, não. Os antigos são justamente a herança, a tradição dos judeus, especificamente dos fariseus. É a herança da interpretação, não a herança da lei. O contraponto não é Moisés e Cristo. O contraponto ali é Cristo e a tradição judaica. Aí eles estão dizendo aqui, e tu? Tu és a favor ou contra Moisés? A situação é mais difícil ainda porque o contraponto não é só contra Moisés, é também contra o Império Romano. Porque pelo Império Romano, a pena capital, a pena de morte, ela estava em vigor, né? Mas o Império Romano não permitia que os judeus executassem alguém diretamente. Quer um exemplo disso? Lembre do julgamento de Cristo. Você tem Cristo passando por várias instâncias. Ele vai para Pôncio Pilatos, né? Ele depois é ouvido, ele depois volta, ele depois vai, aquela confusão toda. Cada instância que ele está sendo levado ali, entre um governador, entre alguém que tem poder ali, como no Império Romano. Existem as instâncias. Existe a lei judaica, existem as instâncias do Império Romano, que vão dizer se eles podem ou não executar. Então tem um sinédrio, depois tem a primeira instância do Império Romano, depois a segunda instância, e aí vem a sentença. Mas aqui não teve nada disso, absolutamente nada. Simplesmente levaram a mulher para Cristo, como se ele fosse o juiz, como se o juízo fosse feito assim. Só que se ele diz execute, aí eles vão lá no Império Romano e dizem: ó, imperador, tem um homem ali que está passando por cima das tuas instâncias. Ele é tipo o STF do Brasil. Ele não tem negócio mais de ninguém julgar, investigar, ele faz tudo. Vai lá, conversa com ele. Aí ele tinha um problema agora com o STF da época, né? O Império Romano. Mas se ele não diz isso, aí ele é um libertino. Aí ele vai contra Moisés, porque ele está negando o 7º mandamento, que diz: não adulterarás. E ele está negando Levítico 20, ele está negando Deuteronômio 22, Deuteronômio 17, e aí como é que vai fazer? Aí só a sabedoria de Cristo para lidar com uma situação assim, né? Como é que você sai de algo que lhe colocam de uma maneira tal que aparentemente, humanamente, era impossível de sair sem ter uma consequência maléfica? Acompanhe comigo aqui, verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus é fantástico. Está lá, né? A mulher adúltera chorando, tá os homens lá insistindo com ele: vamos, diga alguma coisa. A multidão na espreita. Aí Jesus se inclina lá e fica escrevendo com o dedo no chão. Uma das marcas da sabedoria é pensar antes de falar. E uma das marcas da impetuosidade, da falta de sabedoria, é a primeira palavra que vem na cabeça, a gente fala.
especialmente quando o assunto é delicado, você pode ficar em silêncio um pouco. Você deve, muitas vezes, inclusive, dizer, olha, eu não vou falar nada agora não, eu vou pensar. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, a gente senta para conversar de novo. Porque uma palavra dita ali naquele momento, sem ser pensada, é uma palavra que não volta mais. Você falou, ela não volta mais. Ela machucou a pessoa. Você pode pedir desculpa, a pessoa pode lhe desculpar. Mas ela não vai lá e aperta no botão e apaga a palavra da memória. Não tem como. Então isso faz muito mal. Não é só machucar, mas é você dizer algo que depois você vai ter que voltar atrás e dizer, não, o que eu disse não era o que eu queria dizer, o que eu disse está errado, eu deveria ter dito outra coisa. É a confusão. E eu queria lhe propor um teste, inclusive. Se você, ultimamente, ou até durante a sua vida, tem tido que voltar muito atrás, muitas vezes isso tem acontecido, você fala e depois você tem que ir lá e dizer, olha, o que eu queria dizer era, ou me desculpe porque você entendeu, ou, pensando bem, você tem um problema nessa área. Não tenha dúvida. A solução do problema não é parar de falar, porque Cristo não parou de falar. Ele se inclinou, ganhou tempo, pensou e falou. Você precisa falar. Especialmente quando você é chamado por conta de um ofício que você tem, seja ofício de pai, de mãe, de patrão, de presbítero. Você precisa falar, você tem que falar. Não tem essa história de, que fulano é muito sábio, nunca fala. Não, isso não é sabedoria, isso é covardia. Sabedoria é saber a hora e o modo de falar e o que falar. Covardia é o sujeito que se esconde, não fala. Isso é covardia. Cristo, ele se inclina, observe o verso 7, que ele diz, verso 8, aliás, e tornando a inclinar-se, continua a escrever no chão. Mas ouvindo eles, né, perdão, verso 7 ainda, pulei o verso 7, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Eles ficaram insistindo, né? Eu fico pensando, né, como é que foi essa insistência. Eles disseram, Jesus ficou lá, escrevendo com o dedo no chão. E aí, Senhor, o que é que você diz? Mestre, o que é que o Senhor diz? O que é que o Senhor diz? Aí ele disse, o que é que eu fale? O que não tem pecado, o que está sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, por que atire a primeira? Porque ele está se reportando aqui, é o que diz Deuteronômio 17, 7, que é onde a lei, quando você tem um processo todo formado, e a sentença, Jesus não está entrando nos detalhes aqui. Não, isso aqui tem que levar para a instância tal. Não, ele pula tudo isso. Ele vai direto para o que diz a lei. Depois de tudo feito, a sentença foi dada, agora execução. O acusador tem que ser o primeiro a jogar pedra. Isso era avisado durante o processo. Olha, você está sob juízo, o que você disser aqui vai ser tomado por verdade. Se essa pessoa for condenada pela sua acusação, o primeiro a jogar a pedra é você. Porque isso era apelar para a consciência do sujeito, entendeu? Você mexeu com a vida de alguém, você mentiu e a pessoa vai morrer. A primeira pedrada é a sua. A pessoa era amarrada, né? Em alguns casos até ela era enterrada, ficava só a cabeça no chão, a primeira pedrada na cabeça era sua. Pode atirar a primeira pedra. Então, com isso, ele nem teve problema com o Império Romano e nem teve problema com os judeus. Ele não entrou no processo legal. Ele só entrou na execução. A execução é assim que deve ser feita. Então, se vocês não têm pecado... E aí, antes que alguém pense errado, como muitas vezes esse texto é interpretado de maneira equivocada, Jesus não está dizendo aqui que... Aqui não é deixa para lá.
Não é isso. Ele disse: atire. Então, Jesus não está revogando a pena capital de maneira nenhuma. Não apenas não está revogando, como ele está mais uma vez reafirmando: atire. Não está. Ele não está simplesmente relevando ou relativizando o pecado. Não. Atire. Mas ele está impondo o peso sobre aquele que acusa. Lembre-se, Cristo conhecia o intento do coração desses homens. E não só o intento, ele sabia quem eles eram. Muitos ali adúlteros. Muitos ali cometiam exatamente aquilo que aquela mulher cometia. Estavam torcendo a lei. Estavam usando tudo aquilo ali para benefício próprio. Veja, quem é pior? Quem cai em adultério e está lá humilhado, ou quem está usando de todos os privilégios do seu ofício para uma finalidade perversa e, para isso, tendo como instrumento uma mulher acabada ali com vergonha de todos que estão vendo. Ela é uma adúltera, é uma prostituta. Quem é pior? Como é que o pior julga o que não é tão ruim assim? Como? Como é que o juiz é pior do que aquele que ele está julgando? É só no Brasil, né? Lá em Israel tinha consciência ainda. Como é que isso pode acontecer? Aí a reação deles, verso 8, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Que calma, que serenidade para tratar do assunto. Né? Não tem confusão, não tem grito, não tem nada. Ele parou de escrever e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí ele volta e fica escrevendo. O outro lado fica doente, meu amigo, fica nervoso. Uma pessoa que ela tem sobriedade, domínio próprio, nas situações mais graves, ela deixa o outro lado, o oponente, fica louco. Porque ele está ali, firme, sereno. Só fala cirurgicamente. Aí vem a reação. Verso 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um. Eles foram acusados pela própria consciência. De quê? De que eles eram piores, de que eles não respeitaram o processo legal devido, que eles fizeram uma coisa horrenda com aquela mulher. Aqui eu queria parar rapidamente para falar com aqueles que não dão muito valor à forma. Por exemplo, a forma do culto. Dizem, não precisa de tanta formalidade. Porque o que Jesus quer é o nosso coração. Né? Se você fosse conversar com Nadab e Abiú, quando você estiver no céu, você pergunta a eles lá se o Senhor ele quer só intenção. Eles foram mortos por conta da forma. Porque não respeitaram a forma. Aí você acha que no Novo Testamento não é assim? Leia Hebreus capítulo 11, versos 28 e 29. Deus é fogo consumidor. Lembrando de Levítico 10. A forma é importante. Essa mulher aqui, ela foi absolvida do adultério porque a forma não foi respeitada. A forma é muito importante. O devido processo, que a gente diz, isso é mera burocracia que a igreja inventou. Isso é coisa de homem. Coisa de homem não. Isso é sabedoria cristã. Isso é bom senso cristão. Quando você pega a Constituição da Igreja Presbiteriana, você pega o manual, o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana, é uma coisa maravilhosa. Dá gosto você ler aquilo ali. Todo o processo. Você tem lá o juiz, quem pode ser juiz, quem não pode, quem tem que ser declarado suspeito, quem pode julgar. Ninguém vai ser condenado se não tiver o processo. Ninguém pode ser sentenciado se não houver denúncia e processo. Aí diz quais são os tipos de processo. Processo mais rápido, processo mais lento. As testemunhas, a constituição de advogado, a sentença, como isso vai ser publicado, quando deve ser publicado, quando não deve ser publicado para a igreja.
processo de restauração quando é pastor, quando é presbítero, quando é um membro de igreja. É uma coisa quase que perfeita. E muita gente olha para aquilo ali e diz: isso é mera formalidade. Não é mera formalidade. Aquilo ali já guardou muitas pessoas da injustiça. Muitas pessoas iam ser injustiçadas e não foram por conta daquele processo que a gente diz que é mera burocracia. E não é. É ali que você vai poder recorrer. É ali que quando você tem presbíteros maldosos, com intentos maus, você recorre para um presbitério, você recorre para o sínodo, você recorre para o Supremo Concílio, até tua causa ser julgada corretamente. A forma é importante. Eu sei que nós vivemos numa época de informalidades, de irreverência. E aqui eu estou trazendo vocês para um texto onde Cristo deu valor à forma, onde uma mulher foi absolvida, porque a forma não foi respeitada. Esses homens tinham intentos maus. E aí a consciência pesou. Você pode estar pensando, mas peraí, como é que fariseu que estava querendo matar Cristo pesou a consciência deles? Pesou. Pesou. Não sei se você sabe, mas os ímpios também têm consciência. Eles ferem todo dia a consciência, né? Eles vão lá calando, todo dia eles vão calando. Não. Quando a consciência se levanta, eles vão lá e matam. Quando ela se levanta de novo, eles vão lá e calam. E a consciência ela vai se acostumando com isso, até ela não acusar tanto assim. Mas nesse momento, ela se levantou. Porque aqui, meu irmão, aqui é o poder do Espírito Santo de Deus agindo na palavra de Cristo. É o poder do Espírito Santo agindo na palavra de Cristo, na consciência do homem. Porque a consciência do homem foi um grande benefício que Deus nos deixou. Ai de nós se nós não tivéssemos consciência. Ai de nós se os ímpios não tivessem consciência. Ainda bem que eles têm. Porque, vez por outra, eles pensam e dizem assim, não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou roubar, eu não vou matar. Você tem um ladrão que está assaltando, aí você diz assim, rapaz, me dê meus documentos. Aí o cara para, aí ele tira e dá os documentos. Não estou diminuindo o erro dele, não. Mas isso é o mínimo, ainda sobrou alguma coisa de consciência na cabeça daquele sujeito. E aqui foi a consciência que pesou. Verso 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Um por um foram saindo. Interessante que o final do texto passado, veja, João 7:53, e cada um foi para a sua casa. Agora, cada um foi para a sua casa. Não tem quem aguente discutir com Cristo, não. Não tem quem suporte. Ele bota todo mundo para casa. Todo mundo sai humilhado. Fariseu, escriba, pode ser quem for, vem e sai humilhado. E aí, veja, do mais velho para o mais novo. Por quê? Porque o mais velho percebeu logo a humilhação que estava passando ali. Quando eles viram, aí disseram, rapaz, isso aqui é humilhação, vamos embora. Aí acompanham os mais novos, né? Ficou ninguém. Sobrou agora, o texto diz, no final do verso 9, ficando só, é o detalhe, né, que João dá, só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aí tem uma discussão, como é que pode no meio se só estavam os dois? Mais uma discussão descabida, mas pode ser, a multidão ficou e só os dois estavam no meio dos personagens, ficaram só os dois, ou no meio do lugar. Não faz sentido. O que importa é, ficaram só os dois lá. Agora, o negócio complicou. Porque você tem uma adúltera, pega em flagrante adultério. E você tem um juiz sem pecado. E ela ficou. Todo mundo correu. A mulher ficou diante daquele que nunca cometeu pecado.
Verso 10 diz: erguendo-lhe Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Onde estão os teus acusadores? Eu não vejo. E aí, é claro que Cristo sabia. Mas aquela história, isso precisa ficar claro, precisa ser humilhante para o sujeito. Cadê os que estavam te acusando? Que te arrastaram para cá, no meio de todo mundo, que queriam te humilhar? Onde eles estão? Não ficou ninguém. Os teus acusadores, não ficou ninguém. Aí ela disse, respondeu ela: Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. A palavra que ela usa aqui é a palavra que designa justamente alguém que se submete ao senhorio de Cristo. Não tem ninguém, Senhor, só tem eu e o Senhor agora. Só nós dois. Então lhe disse Jesus: Nem eu eu também pouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Jesus podia condenar. Eu não vou condenar. Eu vou te absolver. Ali você tem Cristo e uma mulher. Por que ela é absolvida? É porque Jesus simplesmente olhou para ela e achou ela linda e maravilhosa. Eu vou ter peninha de você. Não. Ela permaneceu junto a Cristo. Percebe esse detalhe? Quando João começa a descrever, sai um, sai o outro, sai o outro, porque a consciência pesou. Ora, mas quando a consciência pesa, quando o teu pecado ele é açoitado na tua consciência, para onde você corre? Você não corre de Cristo, você corre para Cristo. Todas as vezes que alguém foi salvo foi assim. A nossa consciência foi assaltada, nós percebemos o nosso erro e então corremos para Ele. E a descrição foi: sai um, sai o outro, todos com a consciência ferida. Só sobrou ela. E aí João diz: ficou só ela e ele. Ou seja, ela também teve a consciência ferida. Ela foi a mais humilhada de todas. Mas ela ficou aos pés de Cristo. Ela não fugiu do Senhor. Seja qual for o teu pecado, seja qual for a iniquidade que você cometeu, se você teve a consciência hoje ferida por Cristo, o único lugar que você pode fugir é para Ele. O único abrigo que você tem essa noite, por conta do teu pecado, é Cristo. É ficar sozinho você e Ele. Porque se você fugir, você faz igual a todos os fariseus. Tendo a consciência pesada, fugiram. Ela, tendo a consciência assaltada, ficou. É por isso que ela é absolvida. Jesus, ele não está abrogando a lei de Deus. O pecado do adultério continua, mas o pecado do adultério pode ser perdoado. É por isso que nós sempre dizemos, quando há um problema como esse dentro da igreja, nós dizemos à parte que foi ofendida: perdoe. Se a pessoa está arrependida, perdoe, porque Cristo perdoa. É por isso que ela foi absolvida. Porque ela creu. Ela creu que Jesus podia perdoá-la. Se não tem mais nenhum acusador, eu não vou te acusar. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Abra comigo. Romanos 8.
Verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Quem pode te acusar? Quem pode apontar o dedo para você e dizer que você não merece o céu quando Cristo morreu por você? Quando você está em Cristo, nada te separa dessa verdade. Se você cometeu um pecado, meu irmão, minha irmã, não se firme no pecado, não afunde com o pecado. Peça ao Senhor ajuda. Peça ajuda a alguém que pode te ajudar, que é de direito. Peça ajuda aos presbíteros da igreja. Mas não afunde no pecado, porque essa mulher estava completamente envergonhada por conta do adultério e foi salva. A verdade a salvou e a verdade condenou. Porque você vai ser salvo ou você vai se perder pela verdade. Uns dizem que estão com a verdade e usam a verdade para maltratar. E esses aqui acabaram no inferno. Outros têm a verdade de Cristo. São humilhados muitas vezes, mas têm a certeza que pela verdade de Cristo serão salvos. Não distorça a verdade. Não maltrate ninguém com a verdade. Fale a verdade em amor e viva a verdade do Evangelho. Nas nossas relações, sejamos fiéis, irmãos. Sejamos fiéis. Mas se houver infidelidade no nosso meio, o Senhor é bondoso e misericordioso para perdoar todo pecado. E se alguém, por acaso, te acusar, havendo você se entregue a Cristo, não se abata. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem te justifica. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é rica, poderosa e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. E chega a fazer coisas impensáveis, Senhor, no nosso meio. Ó Deus, nos ajuda a enxergar a tua misericórdia e graça, para que nós, Senhor Deus, quando assaltados pela nossa consciência, não façamos como os fariseus, fugindo de ti, mas que possamos encontrar em ti, o nosso Senhor, também o nosso abrigo. No nome de Cristo oramos. Amém.